Fala aí pessoal, aqui é Davi e hoje estamos aqui com uma coisa estranha. Hoje eu vou explicar as criaturinhas que eu criei, uma história totalmente, e explicar um pouquinho os dois logos que eu mandei. Uma dessas criaturinhas, como vocês estão vendo no título, é Micros. Essa criaturinha aqui, que no lado preto aqui, fofa, é só a silhueta dele, porque tem várias versões deles. Bora começar a história, né? Lá na época da Segunda Guerra Mundial, uma pessoa que eu não vou falar o nome, chamado Bigode, eu vou chamar de Bigode aqui, né? Ele tava meio que perdendo na guerra. Mas então, como ele não queria perder na guerra, se ele perdesse, todo mundo deveria perder junto, ele decidiu criar uma bomba atômica. Enquanto isso, lá em um lugar chamado Chernobyl, nesse universo que eu criei, ela meio que no lugar da Chernobyl original, que só ficou por uma área, ela meio que aumentou muito mesmo. E assim algumas bactérias, micro-organismos, começaram a crescer e virarem criaturas mesmo, próprias. Aí vem o nome micro, entenderam? Micro-organismos, entenderam? Mas então, o Bigodinho meio que lançou as bombas. Uma bomba que, bem, aniquilou toda santo rastro de humanidade. Na real, matou todos os humanos do planeta Terra. E só, entendeu? Nem cidades foram destruídas. Basicamente, essa bomba só matou todos os humanos. Mas assim, meio que acordou no meu universo uma entidade chamada Ponto. Essa entidade chamada Ponto é uma entidade bem poderosa. E meio que também eu tenho que falar que os micros também, eles criaram como fosse, é uma bomba radioativa. A bomba pegou neles. Mas no lugar de eles crescerem ao tamanho humano, porque eles estavam no tamanho. Eu não vou falar o tamanho dos micros, porque eu só vou divulgar isso em outro vídeo quando eu mostrar os bonecos de micros que eu faço. Vai ser um vídeo que vai sair na próxima semana, então espera aí. Mas então, continuando, eles só aumentaram a inteligência. Eles literalmente viraram novos humanos, entendeu? Inteligência. E sim, meio que novos micros inteligentes começaram no resto de oficina, bem, as fábricas de usina nuclear. E assim, meio que também, entre o Brasil e a África, meio que algum pedaço de terra das duas se espalharam entre o oceano que separa essas duas. E isso foi chamada e meio que viraram ilhas, né? Mas aí os micros meio que começaram a habitar lá. Sabe por que as ilhas foram exatamente para o mesmo lugar? Por causa de Zero, que meio que a força dele estava atraindo a ilha, a superfície. Mas aí os micros chegaram lá, é o lugar para bora viver aqui. Aí Zero viu eles de oh, que coisas fofas. E aí, como ele é uma super entidade, ele decidiu meio que transformar o micros em uma espécie dele, ele que cuidaria dos micros. E assim aquele local com várias ilhas é chamado de Microlands. Eu não sei como seria land em português. Eu tô ainda aprendendo inglês. Se não me engano, seria Terra dos Micros. Ou Microterra. Se não me engano, é isso. Isso, né? Ai. Mas então, continuando. Agora vamos para a parte primeiro foi o passado, agora a gente vai meio que ver o passado mais presente dos micros. Mas então, um micro sábio, que inclusive era uma micro fêmea,
que meio que foi a primeira micro, não importa se é macho ou fêmea, a primeira micro com inteligência, e meio que Zero viu um potencial nela. Então, com meio que sua energia, que tipo é muito grande, ele transformou essa micro em uma micro especial. E ela se apelidou de A Realidade. Ok, então continuando. É meio que, tipo, tava muito inseguro. Porque eu não esqueci de contar. Mas, tipo, meio que além dos micros nascerem no meu universo, todos os brinquedos ganharam vida. Por causa da bomba atômica. Entendeu? Os micros já estavam nascidos. Os brinquedos só nasceram, meio que eles só ganharam vida depois da bomba. Enquanto os micros foram antes. Mas então, continuando. Como meio que estavam sendo muito atacados pelos brinquedos, meio que a Reality é um nome que eu dou para ela, Reality. Mas então, continuando depois dessa pausa aleatória minha, eu tenho que respirar, né, gente? Então, bora lá. Eu tô falando muito então nesse vídeo, pelo amor de santo Deus. Ai, bora lá. Aí a Reality, ela meio que chamou dois micros que tipo eram muito sábios, uma micro e outro que era um macho e uma fêmea. Assim, meio que ela transformou os dois em dois micros especiais que nem ela. Esses dois se apelidaram de a sombra e a luz. A luz sendo a menina e o sombra sendo o menino. Inclusive, se fosse jogo, em inglês seria o black e a white. Literalmente traduzindo para preto e branco. Continuando. Depois eles tiveram filhote, né? Todo santo animal tem filhote nesse mundo. Até nós humanos tem. Mas então, eles tiveram três. Já é raro você... Na real, já é raro você ter dois. Então, imagina ter três. Ok. Mas aí aconteceu um pequeno acidente. Lá na vila onde eles moravam, começou a meio que chover. Aí caiu um raio. Aí meio que uma planta do lado do local onde os filhotes estavam começou a pegar fogo. E assim os três filhotes meio que tipo ficaram muito fracos e também foi todo incendiado a casa. Mas a realidade, para meio que salvar os bebês, ela teve que conceder a energia de ponto. Assim, fazendo esses três virarem micros especiais. Lala, que meio que é a micro da plantação, representando a árvore que queimou. Turker, o micro do fogo e da paciência. Geralmente não é muito interligado os dois, mas eu quis fazer essa piada. E o Quacker, que ele meio que representa a chuva que começou. E inclusive, viu que eu não falei, ele representa o fogo, ok? Mas então, tava tudo de boa, tudo indo bem. Aqui, até que do nada, três findas apareceram no céu. Aí, tipo, o reality ficou tipo, o quê? Aí meio que saiu um micro de cada fenda. Um era chamado de Passage, outro chamado de Future, e o do meio era chamado de Fend. Eles explicam que meio que eles são do passado, do presente, bem, o passado é Passage, que meio que ele é uma estrutura de madeira, né? Criado por anomalias antigas do ponto. O ponto criou meio que
energia, aí sem querer nasceu o Passage. O Fury é um micro que ela vai dar energia no futuro bem distante. E o Fendi, ele meio que também é uma anomalia, mas é do próprio universo. Aí ele decidiu ganhar o corpo de micro para bem ele ficar em casa. Ele foi resgatado por Passage Fury e decidiu ficar no corpo de micro bebê do caso. Mas então, também por anabolias de zero, meio que foi nasceu outros 2 micros, os meus amigos, que meio que eles representam a vida e a morte. Scarlet, ele meio que ele é uma centopeia micro e ele meio que representa a morte. E Sunny, a Sunny do caso, que representa a vida, né? A vida, pronto. E temos que falar que é bem, ainda tem outras histórias paralelas que eu vou ter que contar em outros vídeos, do caso dos 4 garras e também sobre o Denesir, ou energia, que são meio que 2 histórias paralelas às histórias normais de Microland. E é isso, ponto. Esse é os micros. E explicando muito as fitas, existe um micro especial que meio que o nome dele é Nully. Ponto. É a minha única explicação sobre as fitas. Depois eu vou fazer mais fitas e explicar mais do que as fitas vieram para fazer. É por isso que eu disse lá o nome Micro e Microland lá no log Micro, porque é meio que porque micros são micros, é a história dos micros. Depois eu vou explicar mais as VHS, mas eu ainda vou fazer mais. No todo eu tô planejando fazer 9 VHS. Se vocês quiserem eu faço mais, porque minha história que eu tô criando para as VHS, tipo, tá muito complicada de fazer, então, provavelmente eu vou ter que fazer mais do que 9 VHS. Principalmente que as primeiras 2 não explicam nada da história, só explicam mais sobre os micros e tal, mais nada e ponto, entendeu? E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, e na próxima semana, né, eu lançarei o vídeo onde eu mostrarei a aparência dos micros. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.